Olá a todos que me seguem aqui no YouTube, um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo, claro, de qual horário você verá esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e eu sou o evangelista Josué André dos Santos. Esse canal tem o intuito de ensinar, propagar e trazer a palavra de Deus. Aqui você terá mensagens, ensinamentos e muito mais. Então eu já te convido desde já a se inscrever no canal, deixa aí o seu like também, que é muito importante, e com certeza, é claro, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações, para você ficar por dentro do nosso vídeo. E no vídeo de hoje você percebeu aí que é um tema bastante polêmico. Qual é o vídeo? Como você mesmo viu aí, pecados sem perdão. Existe mais de um? Sim, existe. E neste vídeo nós iremos entender cada um destes pecados, tá bom? Então fica comigo até o final, e é muito importante que você tenha em suas mãos aí um exemplar da Bíblia Sagrada, caneta também nas suas mãos aí para anotar. Você irá perceber que algumas vezes eu vou abaixar a minha cabeça, porque eu estou aqui com a Bíblia em mãos e eu estarei lendo a Bíblia na íntegra com você, tá bom? Então fique até o final deste vídeo e, claro, se você gostar, já deixa também um comentário sobre o que você achou, se você concorda, discorda, qual a sua opinião, tá bom? Então, dito isto, vamos aí ao nosso tema, tá? Pecados sem perdão. Existe mais de um? Antes de nós falarmos sobre o pecado sem perdão, eu preciso te perguntar o que é pecado, tá? Provavelmente, se alguém te falar assim, olha, o que é pecado? Você vai dizer assim, pecado é roubar, é mentira, é tal. Tudo isso são ações do pecado, são atos pecaminosos, são resultados. Mas o que é o pecado? A expressão hebraica ratá, ela tem a ideia de errar o alvo. Então pecar é errar o alvo, ou seja, o pecado na queda do homem fez que o homem saísse do seu alvo, que é Deus, certo? E aí nós temos várias formas de pecado, tá? Vou citar apenas aqui algumas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro é o pecado por comissão. O que é pecado por comissão? Pecado por comissão é quando há a minha participação ativa no pecado. A palavra hebraica avar, estou lendo aqui para vocês, ela fala de uma prática agressiva e imoral. Então é algo que parte de mim, tá? É algo agressivo e imoral. Isto é pecado por comissão. Nós temos também a expressão hebraica pechar. Pechar é aquele tipo de pecado que é uma rebelião, por assim dizer, porque é o pecado contra uma lei civil, no caso do contexto bíblico, uma lei ordenada por Deus. Em terceiro lugar, temos também o pecado por omissão. O pecado por omissão, isso aqui é muito interessante. O evangelista Tiago, ele disse assim para nós, que se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você não peca apenas quando pratica. Há alguns momentos em que coisas que você deixa de praticar também se tornam pecado. No contexto de Tiago, fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tá bom? E aí nós temos então esses tipos de pecados, tá? Teriam muitos outros aqui para falar para vocês, mas não é hoje aqui o nosso tema, o nosso caso.
mas vocês podem sugerir aqui no comentário, tá? Coloquem lá, eu quero um vídeo sobre armatiologia, sobre a doutrina do pecado. E aí eu posso trazer para vocês temas dentro dessa vertente teológica que é muito, muito boa, tá bom? Então vamos lá, vamos aí para a nossa lista então. Então sim, galera, de fato existe mais de um tipo de pecado sem perdão, tá bom? Não é apenas um. Porém, vamos começar falando do mais comum de todos. Vamos lá, Mateus capítulo 12, versículo 31 e versículo 32. Lembrando vocês que eu estou aqui com a Bíblia aberta, tá bom? Então vamos ler a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 12, versículo 31 e versículo de número 32, tá bom? Bíblia aberta diz assim então a palavra de Deus: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Esse texto, ele traz muito debate, tá? No meio dos acadêmicos, dos teológicos, né? Dos grandes eruditos, muitos debates. Eu não vou me ater aqui à profundidade teológica do texto, justamente porque eu quero trazer uma linguagem simples para que você compreenda o ensino, tá bom? Mas uma das teses mais aceitas na questão de interpretação é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a atribuição da manifestação do Espírito Santo a Satanás. Cristo acaba de operar o milagre e alguém diz assim: este expulsa demônios pelo poder de demônios. Então veja que eles atribuíram a ação do Espírito Santo a Satanás. E aí Cristo ele condena essa blasfêmia, certo? Existe blasfêmia, transgressão, iniquidade, também são níveis de pecado, tá bom? Que nós vamos ver aí em uma outra ocasião, mas eu quero que você entenda que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria isso: o fato de não ter perdão é porque o Espírito Santo trabalha em nós a justificação, a santificação e trabalhará também a glorificação. A santificação posicional, progressiva e geral virá sobre nós na dependência do Espírito Santo. Então, blasfemar ou falar contra o Espírito Santo é falar contra o próprio selo da salvação. Estou falando contra o próprio selo. Eu estou indo contra o penhor da minha salvação. Tá certo? Se ficar dúvida, você comente e numa outra ocasião eu venho para falar só deste texto, das várias interpretações e com mais profundidade. Só que a vida toda nós ouvimos que este é o pecado sem perdão. Mas existe mais? E se existe mais, como fica o texto que diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado? Vamos entender isso então? Se há pecado sem perdão, como é que o sangue purifica todo o pecado e não este? Vamos então entender essas questões, Bíblia na mão, e vem comigo. Em primeiro lugar, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, Cristo disse para nós: perdoarmos os nossos irmãos, perdoai-vos uns aos outros, porque se vós não vos perdoar uns aos outros, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Gente, a salvação
ela é pela graça, sempre foi pela graça e continuará sendo pela graça, tá bom? Quando Cristo diz para eu perdoar meu irmão, Cristo não está dando um poder à obra, dizendo pratique essa obra e será salvo, de modo nenhum. O que Cristo está ensinando, eu estou lendo aqui a Bíblia, o que Cristo está ensinando para nós, neste texto, ok? O que Cristo está nos ensinando é que nós precisamos fazer com os homens o mesmo que Cristo fez por nós. Muitas pessoas hoje têm dificuldade em perdoar, tá? Tem dificuldade em perdoar. E existe uma possibilidade bíblica de você perder o perdão que você recebeu. Você já imaginou a sua vida toda com Deus? De repente, esse perdão todo é anulado por causa disso? Ô Josué, me prova na Bíblia isso daí. Vamos provar na Bíblia para você? Ainda em Mateus, capítulo de número 18, versículo 34 e 35, tá? Eu estou não lendo todo o texto, mas você pode ler em tua casa a partir do 15, tá bom? Diz assim, 34 e 35. Indignando seu senhor o entregou aos seus atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o Pai Celestial de todo o coração, se de coração não perdoares a um irmão as suas ofensas. O contexto aqui é claro, gente. É claro, eu estou em Mateus capítulo 18, você vai ler aí a partir do versículo 23, tá? Lê a partir do 15, vai ser melhor. Lê o capítulo todo, né? Um homem tem uma dívida muito grande, ele é perdoado, certo? Ele é perdoado da sua grandíssima dívida, então ele recebeu o perdão no dia do acerto de contas. Só que quando ele vira a esquina, ele encontra um amigo que lhe deve dinheiro, bem menos do que ele devia ao Senhor, ao rei. Só que ele não perdoa o seu amigo. Ele o enforca, o manda para a prisão. A notícia chega no palácio, o rei o convoca e as palavras do rei foram: servo mau, eu não te perdoei tudo que você devia? Você não poderia ter demonstrado isso para o seu irmão? E aí o rei faz o quê? O rei diz assim para ele, no versículo que nós lemos, 33, não deverias igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de ti? E indignado, o seu senhor entregou os atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Então, o perdão dele foi totalmente anulado. Isso aqui é uma mensagem fortíssima. Eu sei que tem que ter muita coragem para pregar isso aqui dentro de uma igreja. O perdão dele foi anulado porque ele não perdoou o seu irmão. Veja o quanto Deus já te perdoou. Qual a medida que Deus já te perdoou? E você tem dificuldade em perdoar. Não perdoa teu pai, não perdoa tua mãe, não perdoa o que te magoou, não perdoa o amigo, não perdoa a amiga, não perdoa... Enfim. Ah, mas eu não estava errado. Por que eu tenho que ir lá me humilhar e pedir o perdão e perdoar e tal? Queridos, não seja orgulhoso. O perdão ele traz mais benefício para quem perdoa do que para quem é perdoado. Porque a mágoa é uma prisão, mas o perdão é libertador. Cuidado para não gastar a tua vida na igreja, para no último dia descobrir que você não foi salvo. Por quê? Fumei? Não. Traí? Não. Adulterei? Não. Não. Você cometeu um único erro, um único pecado. Você não fez pelo seu irmão o que Cristo fez por você. Seu irmão não é digno do teu perdão, mas você também não era digno do perdão de Cristo. Tá certo? Então, não perdoar o irmão
é pecado sem perdão, tá certo? Segundo ponto, a apostasia. A apostasia. Tem havido aí nas redes sociais um grande debate com relação à apostasia e alguns teólogos, até com sinceridade, porém meio forçosos na interpretação, tendem a interpretar a apostasia como tomada, como arrebatamento ou afastamento. É claro que isso não tem amparo na escritura e base nenhuma textual bíblica. Mas o lexo grego tal, não na conotação bíblica. Que é apostasia? Apostatar-se da fé. E o que é apostasia? Apostasia é continuar servindo a Deus, porém eu sirvo como eu quero servir. Eu estou afastado da fé. A apostasia, ela é o pecado de rebelião contra o Senhor. Qual que é a base, Josué? Vamos lá. Hebreus, capítulo 10. Vamos lá, galera. Abrindo a Bíblia aí, tá bom? Abrindo a Bíblia, tá? Hebreus, capítulo de número 10, versículo 26 e 27. Vamos ler, olha só. Olha o que diz a Bíblia. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. O pecado premeditado do texto aqui, ele tem a ideia de eu pecar sabendo que é pecado e mesmo assim estar cometendo este pecado. É um pecado voluntário. Eu tenho consciência do que é pecado e ainda assim eu pratico o pecado e eu apóstolo da minha fé. Vamos ali um pouco mais atrás para a gente entender melhor isso daqui, tá bom? Capítulo 6, versículo 4, 5 e 6 de Hebreus. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram do dom celeste, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz a erva proveitosa, para que aqueles por quem é lavrado recebe a bênção do Senhor. Percebe? Então, a apostasia, existem vários tipos de apostasia, tá bom? Existe a apostasia moral, apostasia ministerial, tá? Apostasia pessoal. São várias formas de apostasia. Mas a apostasia, em pouquíssimas palavras, ela é a rebelião, tá bom? São pessoas conscientes. Eles conheceram a graça, conheceram o poder de Deus, conheceram, mas agora eles sabem, eles estão conscientes, eles querem enganar a igreja, eles querem apostatar-se da fé, eles querem mentir, tá bom? Então são apóstatas, são falsos mestres, são rebeliados na presença de Deus. Judas, versículo de número, deixa eu ver para vocês aqui, versículo de número 16. Esses são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo a sua própria concupiscência, com a boca diz coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vocês, amados, lembram das palavras que foram preditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só isso aqui, versículo 18. Os quais disse que nos últimos dias haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais,
que não têm o Espírito Santo. Judas, ele se dedica a combater os falsos mestres, a apostasia dentro da igreja. Então, apostatar-se da fé é o pecado sem perdão pelo fato de eles estarem conscientes do que estão fazendo e não há neles vontade de se arrepender. Eles querem seguir nessa proposta de perturbar a doutrina e a igreja de Cristo. Em terceiro lugar, olha só, já falei da blasfêmia contra o Espírito Santo, já falei do perdoar o irmão, da apostasia. Então agora nós temos em quarto lugar, Deixa eu só marcando aqui para a gente não se perder, tá bom? Então, em quarto lugar, negar a Cristo. Negar a Cristo é pecado sem perdão. Mas como assim negar a Cristo é pecado sem perdão? 2 Timóteo 2,12. Vamos lá, 2 Timóteo 2,12. Olha as palavras de Paulo para Timóteo. Se nós o confessarmos, ele nos confessará. Aí no 12 ele diz, se sofremos com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Então, negar a Cristo é um pecado sem perdão, porque se negarmos a Cristo, Cristo também nos negará. Isso diante de Deus, tá certo? Então, ouça bem esse apelo de Deus para a tua vida. Não negue a Jesus por nada. Não negue a Jesus por nada, porque negar a Cristo é um pecado sem perdão. Como é que Deus vai te perdoar se você nega o meio oferecido para a salvação da tua alma, que é Cristo Jesus? Paulo disse, na cruz, Deus estava reconciliando conosco através de Cristo, ou Cristo estava nos reconciliando com Deus através da cruz. Então, eu não posso chegar aqui e dizer, eu nego a Cristo e ainda esperar que haja uma salvação. Por quê? Negar a Cristo é negar não só a salvação, mas negar o próprio Salvador. Tá bom? Então, não negue a Jesus. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Então veja, negar a Cristo é um pecado sem perdão, porque eu estou negando ao meu Salvador. Está bem? Então isso é um tipo de pecado que muito pouco a gente pensa que está cometendo, mas Cristo é muito mais que um nome. E muitas vezes nós negamos a Cristo em atitudes, em pensamentos, mas principalmente dentro deste contexto é negar diante dos homens, ou seja, uma negação pessoal, uma negação social diante dos homens. Temos vergonha de dizer que somos crentes. Nos escondemos na faculdade, na escola, não queremos que os nossos amigos saibam que somos cristãos, certo? Mas então não tem perdão para mim se eu pratico isso? Calma, fica até o final do vídeo, tá bom? Fica até o final do vídeo e você vai ver comigo. O próximo pecado sem perdão, então vamos lá. Já falamos sobre blasfêmia, já falamos sobre apostasia, sobre o perdão, sobre o negar a Cristo. E em último lugar, não crer em Jesus. Mas eu sou livre para crer e não crer. Claro, mas não crer em Cristo resulta em pecado sem perdão. Vamos ver na Bíblia, tá certo? Vamos ver na Bíblia Sagrada se é verdade o que nós estamos falando aqui ou não. Queridos, eu lembro muito antes de eu começar a estudar com empenho a Bíblia,
tudo que o pastor falou é homem de Deus, se eu não obedecer eu estou em pecado, que eu tenho que honrar meu pastor. Hoje eu aprendi, tenho que honrar a palavra, então eu preciso honrar o meu pastor na medida que ele honra a palavra. Se ele está fora da palavra, eu devo ficar com a palavra. João capítulo 3, versículo de número 18. Vamos lá, estou abrindo aqui o texto bíblico. João capítulo 3, versículo 18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? O texto responde: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, não crer em Cristo, não crer no nome de Cristo, mas viver na minha própria prática, isso resulta em um pecado sem perdão, tá bom? Isso resulta em um pecado sem perdão. De novo, salvação não é pela obra. Mas se eu crer em Cristo, então eu fui salvo porque eu criei. E crer é uma obra. Não, gente, crer não é uma obra. Tá? Você não chega lá e eu fui salvo porque criei. Não, você foi salvo pela graça. Você creu mediante a fé, tá bom? Você crê mediante a fé. Ainda ali, Mateus 3, versículo 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Parece que Deus é injusto, né? Parece que Deus é raivoso e tal, mas Cristo é o meio de salvação. Se eu não creio em Cristo, de fato, eu não tenho a vida eterna, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Tá bom? Então, o nosso apelo final aqui é para que você creia em Cristo, creia no Senhor. Então, vamos lá. Nós falamos sobre pecados sem perdão. Não perdoar o meu irmão gera para mim ausência de perdão. Marca um xizinho ali se você anotou. Não perdoar gera ausência de perdão em mim. A apostasia, que é a rebelião, que é o pecado consciente, premeditado, eu sei que é errado, mas vou cometer isso aqui, não estou nem aí com nada, né? Falsa doutrina, falsa profecia e assim por diante. Negar a Cristo, eu deixo de confessar a Cristo. Não crer em Cristo, que é o meio da salvação, e atribuir ao Espírito que opera em mim a justificação, a santificação e a glorificação, atribuir a Ele, falar contra Ele, também traz condenação para a minha vida. Agora, olha que interessante, isso aqui é tudo pecado que resulta na ausência do perdão. Mas a grande questão é, mas o sangue de Cristo não purifica de todo pecado? Sim, a Bíblia é clara, purifica de todo pecado. Porém, não é a todos, mas a todo pecado. Por quê? Porque o pecado em Cristo ele tem perdão. Vamos entender isso aqui. 1 João 1,9. Se nós nos arrependemos e fomos humildes para confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não tem como, por mais que Cristo te ame e queira te perdoar, se você não crê nele, não tem como ele te perdoar. Então tem coisas que são impossíveis a Deus? Nada é impossível para Deus. Mas o apóstolo João deixou bem claro
que é segundo a vontade de Deus. Não é impossível que Deus te perdoe, mas você talvez pode fechar o teu coração para o perdão. Você pode negar a Cristo, não crer em Cristo. E o que é que eu faço então, Josué? 1 João 1,9. Confesse o seu pecado. Se arrependa do seu pecado. E aí sim você terá o perdão. Não crer no Filho. Não tem como ser perdoado sem crer. Se arrependa disso e comece a crer. Negar a Cristo. Cristo te negará de Deus. O que eu faço? Comece a confessá-lo diante dos homens. A apostasia. Se afaste da rebelião. Pare agora de pecar. Feche agora essa igreja. Se você abriu com um intuito de dinheiro, de comércio, você está corrompido sem que ninguém saiba, pare agora com a sua apostasia. Deixe esse barco enquanto ele ainda está mais ou menos aí. Perdoe seus irmãos e assim receba o pleno perdão de Cristo Jesus. Amém? Queridos, essa foi então a nossa aula de hoje, o nosso ensino de hoje, um tema profundo para a nossa vida. Eu quero que você assista, lembra de se inscrever no canal, deixa o like, claro, ativa a notificação para não perder nenhuma novidade. E eu quero que você comente o que você achou desse tema, qual parte você ficou em dúvida e se você deseja um assunto sobre o pecado, a armatiologia com mais profundidade, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado por ter ficado aqui até agora e claro, recomende para os amigos que gostam de Bíblia, de teologia, de palavra, fique à vontade, compartilhe e que Deus abençoe a todos e um forte abraço e olha só, até a próxima, se Deus quiser.